Ibsen, quais são os cenários e prazos para a saída de Temer? Qual a chance que você vê nesses eventos? Bom, eu queria começar dizendo aqui que uma frase do ministro Pedro Malan, né, que eu sempre termino minhas palestras falando dela, que é o seguinte: no Brasil até o passado é incerto, né? Então é muito difícil falar de previsibilidade no Brasil, a começar por uma questão que envolve todo o cenário político atual, que é exatamente a questão jurídica. Quer dizer, você tem hoje o país todo basicamente na mão do Poder Judiciário, do Ministério Público, com esses escândalos todos de corrupção. E a legislação brasileira é muito incerta ainda. A gente vai discutir bastante hoje isso aqui. Existem muitas dúvidas sobre aspectos legais, né? Então, por isso fica muito difícil prever o que vai acontecer. O presidente Michel Temer, o tempo pode jogar a favor dele, mas também pode jogar contra, né? Na medida em que o cenário for ocorrendo. O que acontece é que ele hoje está absolutamente encurralado, com os principais partidos de sustentação também abalados, né? O PMDB está envolvido nos escândalos, o PSDB está envolvido nos escândalos, o DEM está envolvido nos escândalos, e principalmente esses dois partidos que não o partido do presidente, o PSDB e o DEM, estão aí avaliando a possibilidade, inclusive, de desembarcar do governo. Quer dizer, se isso vier a ocorrer, de fato, fica absolutamente insustentável para o presidente Michel Temer se manter no governo, principalmente porque ele perderia completamente a base de sustentação que ele tem no Congresso Nacional. Com os recentes escândalos envolvendo o presidente Michel Temer, alguns partidos já deixaram a base. E com isso, mais ou menos, pouco mais de 60 deputados, em tese, deixaram de compor a base aliada. Quer dizer, na verdade, hoje o presidente está mais preocupado com a sobrevivência, com manter o mínimo da base necessária. Não estamos nem falando de aprovação das reformas aqui, que a gente vai provavelmente falar sobre isso, mas o mínimo necessário ali, uns 250 mais ou menos deputados, para conseguir tocar o governo. Porque se eventualmente o DEM e o PSDB deixarem, essa base vai ser muito mais reduzida e ele entra num processo muito parecido com o que estava sofrendo a presidente Dilma Rousseff. Ou seja, altamente impopular, o presidente os níveis de popularidade hoje já estão mais ou menos nos níveis que a ex-presidente Dilma Rousseff tinha quando do seu impeachment, mas ele pelo menos contava com uma base de sustentação, coisa que ela não tinha. Agora, se esses partidos realmente desembarcarem, realmente fica muito difícil a situação. E o trigger aí, vamos dizer, mais próximo para essa avaliação vai ser um julgamento que está no Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, de ações, são 4 ações que pedem a cassação da chapa Dilma Temer. Paradoxalmente, essas ações foram impetradas no tribunal pelo PSDB, mas quando a ex-presidente Dilma estava no governo. Claro. E até existe uma coisa de que o presidente teria pedido para o PSDB retirar essas ações, no caso foi o candidato derrotado na época, e que é o senador hoje afastado, também envolvido nesses escândalos, Aécio Neves. Mas essas ações prosseguiram. Num primeiro momento, eu achava que essa ação não iria prosperar, porque as provas eram muito incipientes. Certo. Mas, de uma forma impressionante, o tribunal foram acontecendo novos casos, como a delação do Odebrecht, e uma coisa que não era muito comum no Tribunal Eleitoral, o tribunal e os ministros foram agregando provas à ação. Antes do escândalo, não se imaginava que o presidente pudesse vir a ser cassado, mas com esse novo escândalo, com a delação da JBS, pode de fato influenciar e ele eventualmente ser cassado. Mas é um processo longo. A questão aí, muito mais do que uma punição legal, que tem o seu timing, é a retirada do apoio eventual que pode acontecer com o PSDB. Se isso vier a acontecer, realmente a situação dele fica insustentável. Certo, certo. Então, a minha pergunta é a seguinte, assim,
Vamos falar que ele sai, então. Como é que seria o processo de eleição? Como é que seria o processo de escolha do novo substituto? Isso é uma outra coisa que também não está clara, né? Como a gente vai ver aqui, a gente só vive incertezas. Ao pé da letra, a Constituição é claríssima, né? Ao dizer que, em caso de vacância da presidência da República, há menos de 2 anos, ou seja, depois da metade do cumprimento do mandato, a eleição se dá de forma indireta pelo Congresso. Né? Mas existe uma discussão jurídica, inclusive, sobre isso, porque, por outro lado, a legislação eleitoral, que foi aprovada em 2013, diz que a eleição, no caso da cassação da chapa, é direta. Então, está havendo, inclusive, essa discussão. O próprio Supremo Tribunal Federal tem uma ação que, no caso de prefeitos, e vai discutir isso. Para mim, é claríssimo, não há o que se discutir. A Constituição é clara e a legislação eleitoral não pode se sobrepor à Constituição. Portanto, a eleição, no caso de vacância da presidência, se dá de forma indireta pelo Congresso. Né? E os candidatos seriam parlamentares? Essa é outra questão que também não está clara, porque, na verdade, a eleição indireta ela foi introduzida pela Constituição de 1988 no Brasil. Né? Esse artigo da Constituição é de 1988, trata da eleição indireta, mas diz assim, na forma da lei, o que significa que ela deveria ter sido regulamentada, deveria ter sido aprovada uma nova lei regulamentando esse artigo da Constituição. E isso não ocorreu. Essa legislação, essa lei ficou parada no Congresso esses anos todos. Eu tenho escrito bastante sobre isso já há muito tempo. Desde o impeachment da presidente Dilma, de antes do impeachment da presidente Dilma, eu vinha alertando para esse aspecto. Essa lei não foi regulamentada. Então, em tese, de novo, vejam, vale o que está hoje disposto na legislação para a eleição direta. Valeria também para a eleição direta no sentido de quem podem ser os candidatos. Então, em tese, deveriam ser brasileiros com mais de 35 anos, filiados a um partido por no mínimo 6 meses, e que não possa estar ocupando cargos no Poder Executivo, por exemplo, governadores, prefeito, né? A gente sabe que tem presidenciáveis, aí está se falando do Geraldo Alckmin, que já disse que não vai disputar uma eleição indireta. No caso do prefeito João Dória, fala-se muito, por exemplo, da ministra Carmen Lúcia, presidente do Supremo Tribunal Federal. Em tese, essas pessoas não poderiam, portanto, disputar com base nessa lei. Agora, de repente, o próprio Congresso, ou como não foi regulamentada, ou o Tribunal Eleitoral, ou o Supremo Tribunal Federal, pode, de repente, dispor de uma regulamentação em cima da hora e mudando isso, alterando prazos de filiação, de que não precisam ser filiados. Agora, do ponto de vista prático, a não ser que surja um nome amanhã que seja um consenso nacional, fora do meio político, mas em tese, eu acho que os principais candidatos estarão entre os parlamentares ou lideranças políticas, como tem se falando aí, o presidente Fernando Henrique. Eu não acredito muito nessa possibilidade em razão da idade dele, Nelson Jobim, né, que não estão hoje no Congresso, mas que poderiam eventualmente fazer esse campo. Agora, esses dois nomes, por exemplo, Fernando Henrique e Nelson Jobim, são nomes que foram lançados pelo PSDB. Quer dizer, precisa haver uma concertação, né, para que se encontre um nome que realmente seja consenso e tenha condições de ganhar uma eleição eventualmente indireta. E exatamente por conta dessa falta desse nome e tal, isso acaba contribuindo até para o próprio presidente Michel Temer. Essa semana, o Planalto avaliou que enquanto não houver esse nome de consenso, o presidente vai se mantendo no poder. Perfeito. Porque você vai tirar o presidente da República para botar quem? Né? Então, vem daí essa questão. Uma outra coisa que eu ia falar no início, assim, existem também emendas, eu não acredito muito na viabilidade que elas sejam aprovadas, mas está se fazendo tudo, para vocês verem como é um momento de incerteza. Existe a possibilidade de aprovação, né, e eu fui a primeira pessoa a escrever sobre isso em junho do ano passado, de aprovação de uma medida, de um projeto de emenda constitucional que torne a eleição direta mesmo depois de passar da metade do mandato. Né?
O deputado Miro Teixeira apresentou uma emenda nesse sentido no ano passado, conversando com ele, ele me contou. Eu já estava preocupado com essa questão, fui a primeira pessoa, publiquei um texto dando essa informação em primeira mão. Essa proposta de emenda constitucional ficou paralisada no Congresso esse tempo todo, né? Mas, dado o que está acontecendo, está se tentando agora aprovar na CCJ e o governo trabalha para que isso não seja aprovado. Quer dizer, desde o ano passado, com o presidente Temer já à frente do Palácio do Planalto, o governo vinha tentando barrar essa emenda na Câmara. E agora, por conta dessa pressão toda, voltou a esse tema. Por outro lado, existe uma outra emenda constitucional também no Senado Federal, propondo, no mesmo sentido, propondo eleições diretas mesmo, passado depois de 2 anos, a metade do mandato. Qual é a manobra ali? Daí no Senado, principalmente de senadores de esquerda, PT, transformar a eleição em eleição direta e com um mandato de 5 anos, porque hoje o mandato seria tampão, seria só até o final do próximo ano. E existe uma movimentação lá querendo transformar, além de transformar a eleição em eleição direta, fazer um mandato de 5 anos. E uma outra proposta ainda chamando uma constituinte para a eleição que vai ocorrer em 2018 para o parlamento e governos estaduais e tal. Qual a intenção disso? Principalmente isso beneficiaria o PT. Hoje o ex-presidente Lula está à frente das pesquisas, eu acho que é muito cedo para fazer uma avaliação sobre 2018, né? O Brasil, as coisas acontecem muito em cima da hora, mas essa seria a ideia, quer dizer, o presidente Lula, eventualmente, se viesse a ser eleito, contaria com um mandato de 5 anos, né? E não apenas por um mandato tampão, que seria um risco, quer dizer, pegar o país conflagrado nesse momento é uma coisa complicada. Enfim, é mais ou menos esse o cenário. Quem seria a oposição do Lula, no caso? Como? A oposição? Numa eleição direta. Veja, a gente não consegue enxergar no horizonte, como a gente não consegue olhar no curto prazo, muito menos em relação a uma eleição de 2018, ou no caso de uma eleição direta. Porque os principais partidos e as principais lideranças desses partidos estão abalados. Um dos presidenciáveis, por exemplo, era o senador afastado Aécio Neves, que está absolutamente, quer dizer, não existe morte em política, porque os políticos, principalmente no Brasil, sempre renascem, mas ele está muito abalado hoje, certamente não deve ser candidato, vamos ver. Outro presidenciável é o governador Geraldo Alckmin, que também é alvo de denúncias, tem um processo em andamento no Superior Tribunal de Justiça, o STJ, e eventualmente ele pode ser denunciado, quer dizer, e abalar muito a sua candidatura. O ex-presidente Lula também responde a uma série de inquéritos, é réu em uma série de inquéritos, corre o risco, eu acho que deverá ser condenado nos próximos dias, talvez em junho, pelo juiz Sérgio Moro em Curitiba, no primeiro processo, que é o que está mais adiantado, que é em relação a um apartamento do ex-presidente Lula, um triplex no Guarujá, que foi reformado por empreiteiras e tal. E se ele vier a ser condenado em segunda instância, o que que a gente vem vendo nos últimos tempos, a segunda instância é o Tribunal Regional Federal de Porto Alegre, que é a segunda instância de Curitiba, se ele vier a ser condenado, pelas regras atuais, ele não poderia ser candidato, ele se tornaria inelegível e correria o risco de ser preso, né? Que também foi uma coisa inusitada no Brasil e que também pode ser modificada, essa questão da prisão em segunda instância. Essa semana, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral e ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, que votou a favor dessa questão da segunda instância, está revendo a sua posição e quer levar novamente. Quer dizer, você vê como no Brasil as coisas são confusas. Sempre no Brasil, o réu só poderia ser preso quando o que a gente chama aqui em juridiquês transitasse em julgado a sentença, ou seja, que não coubesse mais nenhum recurso. De repente, o Supremo Tribunal Federal entendeu que, após uma condenação em segunda instância, ele poderia ser preso, o que deu toda essa força à Lava Jato. Quer dizer, as delações vêm daí. O temor de que você fosse condenado em segunda instância e pudesse ir para a cadeia logo, porque senão se protelava, levava vários anos, que a gente viu agora o deputado Paulo Maluf, né, sempre envolvido em questões, foi condenado agora em última instância, depois de muitos anos. Então,
até isso está, de certa forma, conturbado. Você não sabe como os tribunais vão entender. Mas, dadas as regras de hoje, o presidente Lula corre o risco de não poder disputar a eleição. Aí sim, a lei da ficha limpa, isso em tese também é claro, porque ele pode entrar com recursos para que não seja aplicada essa legislação, enfim. E aí você tem uma série de candidaturas de outsiders, como o prefeito de São Paulo, João Dória. Se falou na candidatura até mesmo do apresentador de televisão Luciano Huck, do Roberto Justus, que fez aqui no Brasil o mesmo programa que o presidente Donald Trump apresentou nos Estados Unidos, quer dizer, com situações esdrúxulas. E outras candidaturas que ganham força, mas que eu não acredito que avancem, por exemplo, de extrema-direita, do deputado Bolsonaro, que é um militar aqui no Brasil. Enfim, mas é um cenário absolutamente, de novo, é um cenário absolutamente imprevisível, né? As pesquisas atuais mostram aí o ex-presidente Lula com uma ampla vantagem no primeiro turno e vencendo, né, nos cenários de segundo turno, mas lembrando que ele tem uma rejeição muito grande e principalmente há tanto tempo da eleição que a gente vê muito mais aí um recall de eleições passadas, quer dizer, o presidente Lula é muito conhecido e tal, vem daí talvez ele estar à frente. Agora, só vamos ter uma noção disso a partir de agosto, setembro do ano que vem, se o presidente Temer se mantiver até lá e se as eleições presidenciais de fato ocorrerem em 2018. Ou seja, é um cenário de muita insegurança e de muita incerteza, e a gente tem que acompanhar isso dia a dia, porque a cada dia tem um fato novo acontecendo aqui. Eu queria focar um pouquinho agora no mercado financeiro, e acho que um dos fatores importantes do mercado é a atual equipe econômica. A gente tem o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, e o presidente do Banco Central, o Ilan, que tem feito um bom trabalho, né? E a gente queria assim, ter uma noção como é que você vê a permanência dessa equipe, ou se assim, é muito incerto, não dá para ter nenhuma opinião sobre isso. Olha, o mercado e o próprio governo, as informações que a gente tem visto, que mesmo que o presidente Michel Temer caia, um novo candidato, que eu acho que deve, seja lá quem for e quando for encontrado, será desse espectro de centro, né? Fala-se do Tasso Gereissati, por exemplo, que é o presidente atual do PSDB, que é um senador, de manter a equipe econômica. Agora, isso também é imprevisível, porque se a gente não sabe quem vai ganhar a eleição, e assim, a hora que o presidente senta na cadeira e pega a caneta, ele pode fazer mudanças na equipe. Caso ser o eleito seja realmente o Tasso Gereissati, alguém do PSDB, eu acho que é uma boa tendência de se manter essa equipe, ou mexer uma peça aqui e ali, mas por nomes que sejam bem aceitos pelo mercado financeiro. A questão que eu acho um cenário pouco realizável, porque a gente vê que a maioria da composição do Congresso Nacional é de centro, mais de centro-direita, né? Mas, eventualmente, como eu disse, não se sabe o que pode acontecer, até mesmo porque pode haver uma eleição direta, eventualmente, né? E aí é um cenário absolutamente, de novo, novamente imprevisível. Mas eu acho que a maior probabilidade é que essa equipe seja mantida, mas, por outro lado, quer dizer, a força do governo em aprovar medidas está bastante enfraquecida. Vamos ver os próximos dias ou meses como é que isso se desenrola. Certo. E aí na questão de aprovar as reformas, que é outro fator muito importante no mercado, como é que você vê isso também? Qual é a chance da reforma trabalhista, da Previdência, serem aprovadas agora? Olha, ficou bastante mais difícil, né? Eu sempre trabalhei com um cenário, ao contrário da expectativa que havia no mercado e do discurso do governo. O governo está correto, quer dizer, ele colocava o melhor dos cenários, até para pressionar, dizendo que as reformas seriam aprovadas no primeiro semestre. Eu nunca acreditei nessa possibilidade. Eu sempre achei que, na melhor das hipóteses, essas reformas seriam aprovadas lá para agosto, setembro, ou seja, no segundo semestre.
E com esse novo escândalo, que paralisou, na verdade, o Congresso e tal, o próprio governo, o próprio ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, já aposta num atraso de pelo menos 2 meses. E já tem gente falando que, eventualmente, a reforma da Previdência, por exemplo, só vai ser aprovada no ano que vem, né? Eu acho que de fato atrasou, não há a menor dúvida. Eu, de cara, quando estourou esse escândalo, eu achei também que ia atrasar no mínimo 1 ou 2 meses em relação ao meu calendário, ou seja, se eu já achava que era agosto, setembro, talvez agora outubro, novembro, na melhor das hipóteses, né? O governo tem um calendário mais otimista, acredita que vai poder aprovar em agosto, setembro. A questão toda é que como eu disse, está absolutamente conturbado. Se o governo já não tinha maioria para votar uma reforma da Previdência, que é muito mais difícil de ser aprovada do que a reforma trabalhista, que está inclusive mais adiantada, né? Se já não tinha antes, depois desse escândalo tem menos ainda. Como eu disse, pelo menos mais de 60 deputados deixaram, em tese, a base aliada. Portanto, se já não havia antes, né? O governo dizia lá que já tinha 320 votos, são necessários 308 votos na Câmara do Deputado, em 2 votações, né? E o governo dizia que já tinha atingido a margem. Eu sei que não tinha atingido, em conversas com fontes em Brasília, do Palácio, eu sei que estava longe ainda de atingir o mínimo, por isso que o governo não colocava em votação. Quando o governo tem o número suficiente, coloca para votar, né? E a oposição tenta obstruir. A mesma coisa, o contrário, quando o governo não tem o número, isso é livro-texto em política, né? Quando o governo não tem o número, a oposição quer colocar para votar porque sabe que vai conseguir derrotar o governo e o governo fica empurrando com a barriga. Era esse cenário que a gente via antes do estouro desse último escândalo da JBS. Então, eu acredito que o governo chegou a atingir ali uns 290, 280, 290 votos. Com a perda desses deputados, caiu aí para 240, 250 deputados. Quer dizer, ele vai ter que reconquistar esse número, né, e avançar até os 308 para eventualmente conseguir aprovar uma reforma da Previdência. E como eu disse, hoje eu acho que a reforma não está nem em discussão. A discussão hoje é a sobrevivência do governo. Como eu disse, o governo precisa pelo menos ter uma base ali de metade do Congresso, pelo menos, para se sustentar, porque senão a situação realmente fica muito mais complicada. Agora, as primeiras votações, os primeiros testes do governo, o governo foi bem, quer dizer, aprovou uma série de medidas provisórias na Câmara, houve manifestações violentas em Brasília e a oposição se retirou do plenário da Câmara e o governo passou o trator e praticamente limpou a pauta de medidas provisórias que estavam para vencer. Portanto, está mostrando uma certa mobilização. Agora, isso não significa que ele consiga votar a reforma da Previdência, que é muito mais polêmica. Esses deputados todos, uma grande dezenas, 2 centenas de parlamentares estão envolvidos nessas denúncias de corrupção. E, na verdade, a questão da sua reeleição no ano que vem não é nem a principal preocupação. A reeleição vai ser uma ferramenta para que eles não sejam presos, né? Então, o temor hoje do Congresso não é apenas perder a eleição, é ir para a cadeia. Então, é por isso que eu acho que uma reforma polêmica como uma reforma da Previdência, que é altamente impopular no Brasil, que pese ser absolutamente necessária, mas pesquisas mostram que 80% da opinião pública são contrários à reforma da Previdência. Portanto, eu acho que vai ser muito difícil. Eu acho que a reforma da Previdência, na melhor das hipóteses, vai ser aprovada e ainda tem que ser votada também no Senado, depois da Câmara. E tem que ser votada no Senado sem que haja modificações no Senado. Porque se for modificado, se eventualmente for aprovada na Câmara em 2 votações, com 308 votos, for enviada para o Senado, em mais 2 votações, né, com metade dos senadores, e se eventualmente tiver alguma modificação de conteúdo, essa proposta, esse projeto tem que retornar à Câmara. Sabe-se lá em que situação e com que cenário. Então, assim, eu não estou otimista com relação à aprovação da Previdência. Realmente acho que pode, eventualmente, ficar até mesmo para o ano que vem. Certo. Então, Ibsen, para concluir, eu queria que você me traçasse, eu sei que está muito incerto o cenário, mas você me traçasse um cenário
cor-de-rosa, o que você vê que poderia ser uns passos para resolver a situação de uma forma mais rápida, e também o cenário catastrófico, talvez a gente já tenha discutido mais, mas fala um pouco Veja, dos dois cenários. eu não vejo um cenário catastrófico, talvez o mercado encontre, né? As instituições hoje no Brasil são fortes, quer dizer, o cenário catastrófico que seria uma ruptura institucional, um golpe, alguma coisa, eu não enxergo esse cenário visto de hoje. Isso eu estou falando do ponto de vista político, não vou entrar no aspecto econômico, né, que aí não me cabe antecipar o que o mercado vai fazer. Mas assim, você tem aí a possibilidade, a melhor possibilidade, o cenário que eu acho que seria melhor, seria a renúncia do presidente Michel Temer, né, que ele já disse que não vai renunciar, e ele não vai renunciar porque também ele perde o foro privilegiado e correria o risco de ir para uma primeira instância, ser preso preventivamente, ou seja, viraria um cidadão comum. Então, eu, visto de hoje também, acho pouco provável que ele renuncie, a não ser que a situação fique tão deteriorada que ele tome esse ato. Mas é um ato de vontade pessoal do presidente, ninguém pode saber se ele vai renunciar ou não. Mas o melhor cenário seria esse, eu acho, né? Porque realmente a situação dele é muito grave. Agora, em caso de renúncia, voltando a ser o melhor cenário, que fosse eleito, né, seja pela eleição indireta, que é o mais provável, ou mesmo numa eleição direta, alguém que desse continuidade a essas reformas, que conseguisse constituir uma base de sustentação no Congresso importante e aprovasse as reformas. É óbvio, né? O segundo cenário, que é o cenário talvez mais provável, é eventualmente a cassação da chapa no Tribunal Superior Eleitoral, a cassação da chapa Dilma Temer, a cassação do Michel Temer, a convocação de eleições indiretas e mais ou menos isso. Só que esse timing também é um pouco demorado. Vamos ver como é que isso acontece, porque não se sabe ao certo o que vai ser o day after de uma eventual cassação da chapa, né? Lembrando que o julgamento está marcado para começar no dia 6, mas qualquer um dos ministros da Corte pode pedir vistas, empurrando essa decisão aí ad eternum, né? Mas se houver um consenso dentro do tribunal para que se vote isso e eventualmente ele seja cassado, mesmo assim, quer dizer, num cenário mais rápido, ainda cabe um recurso ao próprio TSE e também, em tese, também cabe um recurso ao Supremo Tribunal Federal. E aí não se sabe direito se o Supremo Tribunal Federal, enfim, se o presidente Temer, em sendo cassado, sai imediatamente do poder, ou se entra com um mandado de segurança, com pedido liminar, e só quando for julgado o último recurso ele deixa o cargo. Enfim, não é uma coisa tão simples e tão rápida e tão previsível mesmo assim. E aí a mesma coisa, quer dizer, eventualmente, se realmente ele perder o mandato por conta da justiça eleitoral, que seja escolhido alguém que dê continuidade às reformas e consiga construir esse consenso dentro do Congresso Nacional de novo. O fato de ser eleito um novo presidente mesmo desse campo de centro-direita, não significa que a reforma da Previdência vai ser aprovada em razão do que eu já disse anteriormente, das dificuldades, da polêmica e da opinião pública ser contrária a essa votação. Mas esse seria um segundo cenário, né? O terceiro cenário, que é um cenário ruim, é o que a gente chama aqui de sarneização. Ou seja, a gente assistiu o presidente Michel Temer sem condições políticas, com impopularidade, sem conseguir aprovar as reformas, terminar o seu mandato só em 2018. Quer dizer, nós vamos ter um ano aí de crise política, né? E provavelmente o mercado reagiria mal a esse cenário de crise econômica provocada pela falta de investimentos e, enfim, as repercussões aí em câmbio, bolsa, juros e por aí vai, né? E aí tem uma outra questão, que é o pós-2018, quer dizer, como a gente disse aqui anteriormente, a gente não sabe quem vai ser sequer candidato ano que vem, quem vai estar vivo até lá, né? E principalmente quem vai ganhar a eleição, né? Vai ser uma eleição, a meu ver, muito mais imprevisível do que já foi imprevisível a eleição de 2014, né? Ao contrário de que muitos analistas diziam no mercado, eu estive nos Estados Unidos e fiz várias apresentações para instituições financeiras lá. Naquela época, em agosto de 2014, vários analistas consideravam lá que era 80% de chance da Marina Silva vencer a eleição, né?
E eu dizia que não, que ia ser uma eleição imprevisível, que era muito cedo, que a campanha estava começando, que ela seria muito atacada e que eventualmente não estaria nem no segundo turno, né? E para surpresa dessas pessoas, eu disse, olha, inclusive a presidente Dilma Rousseff vai estar no páreo, ela tem chances de ser eleita, acabou sendo eleita por uma margem pequena, mas foi reeleita, né? Então imagine o cenário de 2018, que a gente não sabe nem que forças, nem mesmo se o presidente Lula vai disputar ou não, né? Se alguns dos presidenciáveis do PSDB vai poder disputar ou não, nomes que a gente eventualmente não esteja enxergando, porque nessas horas de crise muito graves, a tendência de aparecer um salvador da pátria, a gente já viu esse filme, não é desprezível. Então, e isso é preocupante. Por isso que desde o ano passado, né, ao contrário das vozes correntes no mercado e entre analistas, eu dizia que a crise ia se agravar. As pessoas achavam que com o impeachment da presidente Dilma tudo ia se resolver, e eu dizia que não, porque eu tinha no radar já, pelo menos, a questão da Odebrecht. Eu sabia que quando eventualmente o BNDES tivesse aberto os seus investimentos, ia dar problema, que a gente está vendo do tipo de problema que deu com a JBS. Então, e ainda vai ter mais, né? Ainda vai ter mais, está começando, as investigações estão apenas começando, né? Então eu dizia que eu achava que não ia se resolver a crise a partir do segundo semestre do ano passado com o impeachment da presidente Dilma, e que eu acho, inclusive, que a gente vai ter que acompanhar com muita calma para ver o day after de 2018, porque dependente eventualmente de quem for eleito, essa crise vai entrar pelo ano de 2019. E certamente, mesmo no melhor cenário, que se aprove uma reforma da Previdência, o governo estima aí que já negociou e já reduziu a sua expectativa inicial do projeto para 75%, esses números nunca são muito confiáveis. Eu sempre achei, antes da crise de JBS, que a reforma seria aprovada com no mínimo 50% do que o governo estava apresentando. Hoje eu não sei nem sequer se ela vai ser aprovada. Mas, enfim, já se sabia que seria necessário que o próximo presidente, a partir de 2019, fizesse uma outra reforma, né? E aí com apoio, com todo o apoio popular que eventualmente um presidente eleito no início de mandato consiga fazer. Portanto, eu não sou pessimista, mas eu também não sou otimista. Acho que o Brasil não vai afundar. O Brasil é um país grande, uma economia forte, com instituições fortes, mas a gente corre o risco, sim, de ter um processo de sarneização, ou seja, da gente se arrastar até o final de 2018, se não for adotada nenhuma medida pelo Tribunal Eleitoral. O impeachment eu acho mais difícil ainda, quer dizer, é um processo demorado. O impeachment da presidente Dilma levou um ano para ser aprovado, quer dizer, então qual é o sentido de daqui a um ano você afastar o presidente alguns meses da eleição para fazer uma eleição indireta para depois uma eleição? Ou seja, o tempo, de certa forma, joga a favor do Michel Temer, a não ser que surjam fatos novos, como eu disse, que tornem sustentável. Mas eu acho que a gente vai ter aí ainda uma crise por um bom tempo, no mínimo até o segundo semestre e tal, para se eventualmente forem aprovadas as reformas. O governo pode, não diria se recuperar, porque o nível de popularidade do presidente Michel Temer, o chamado índice de confiança presidencial, uma pergunta confio ou não confio, tem 17% em março, antes do escândalo. Quer dizer, então a melhor chance do presidente Michel Temer é que realmente não surja um nome de consenso que eventualmente poderia ser, ele não ser cassado pelo Supremo Tribunal Federal, aprovar essas reformas e conseguir se manter até o final do ano que vem, né? Enfim, são dias difíceis, imprevisíveis, e a cada dia surge uma novidade e a gente tem que acompanhar todo dia aqui, e eu estou à disposição de vocês para esse acompanhamento.